Noite para todo mundo. Voltando agora finalmente, né, com o nosso Irmãs Terapia. Essas 2 últimas semanas eu e a Laila não pudemos estar presente, mas aí deixamos o recadinho para quem não tivesse acompanhado, né, os outros encontros, que fosse a oportunidade mesmo, né, de dar uma revisada em tudo que foi falado. E hoje a gente vai continuar o capítulo Emoções Híbridas, finalizar esse capítulo falando um pouquinho mais sobre essas emoções. Só um minutinho que eu vou colocar a Laila aqui. Só um minutinho, gente. Só colocando a Laila aqui pra gente começar. Boa noite. Boa noite. Boa noite a quem nos ouve de casa, a quem nos ouve posteriormente a esse vídeo, essa nossa conversa dessa noite. Sim. Falei que a gente teve essa pequena pausa aí nesses dias, mas que estamos de volta, né? Retomando aí o estudo do livro Emoções que Curam, da Irmãci. E a gente está no capítulo Emoções Híbridas. Finalizar esse capítulo hoje. E para começar, a gente sempre faz uma prece, né, para poder sintonizar todas as pessoas, tanto que estão assistindo ao vivo, quanto aquelas que vão ver posteriormente, igual a Laila falou, para a gente entrar na egrégora desse trabalho. A gente sabe que todo trabalho que é iniciado em nome do Cristo, ele tem um amparo de fato. Então, para a gente se conectar com essa energia que vai muito além disso que eu e a Laila estamos falando, né, Laila? Muito além de palavras, de conceitos, e que realmente seja transformação nas nossas vidas, porque, pelo menos para mim, é muito transformador estar aqui com vocês e falar de coisa boa, né? Então vamos fechar nossos olhos, respirar fundo. Agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer por esse encontro, agradecer a nós mesmos que nos colocamos falando sobre assuntos importantes para o nosso crescimento, valorizando essa pessoa tão importante que é a gente mesmo. Unidos agora à energia de amor incondicional, aos nossos anjos de luz, rogamos ao Pai a proteção, o cuidado, o carinho, que esteja conosco durante esse encontro e que as palavras e as trocas realizadas aqui reverberem em todos os nossos corpos, nas nossas atitudes, ideias, ações, para que pouco a pouco a gente aprenda um pouquinho mais sobre o amor e sobre tudo que ele representa. Obrigada, Senhor, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos lá. Recapitulando um pouco, a gente veio falando nesse capítulo sobre essas emoções híbridas. A Laila explicou aí esses termos que a irmã se traz, a vaidade, a insatisfação. Então a gente vem conversando sobre isso. Quem não viu, é bem legal rever mesmo esses encontros. E hoje a gente vai começar a finalizar essa parte. Então, assim, a irmã se fala sobre essas emoções, que combinadas a outras aí, geram uma terceira. E agora ela começa falando sobre o que eles identificam lá no Hospital Esperança. Lembrando que o Hospital Esperança é um hospital no astral, tem mais informações sobre ele em outras obras dela. Eu acho que. Qual obra que tem mais específico? Você sabe, Laila? Sobre o hospital? Todas as obras de Irmãs Todas as trazem de obras. alguma forma o hospital, mas Lírios da Lírios Esperança, Os da Dragões, Esperança. Isso. né, e quando
Maria Modesto, ela traz uma visão das alas, inclusive, do funcionamento desse hospital, da importância desse hospital do plano astral para suporte no plano físico. Sim, sim. E aí a gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso que eles identificaram no hospital, porque é um pronto-socorro, mas eu entendo como, através dessas informações, como um local de troca, de estudo, de, né? Então, assim, tem um livro da Irmãs que chama Amorosidade, que ele é um curso que do Hospital Esperança, que eles trazem pra gente, assim. Então, Na é sobre verdade, o isso que Hospital Esperança é um hospital escola, né? sim, E tem o intuito de tratar, mas também de ensinar. Inclusive a nós, encarnados na matéria, que nos desdobramos do corpo físico no período noturno e que não raras vezes passamos por lá. Acredito que muito que a gente compartilha aqui, a gente aprende lá à noite. sim. Então, continuando, Laila, a gente parou, a gente falou sobre o último sentimento, que foi a insatisfação. E começa em nosso plano de ação no Hospital Esperança. E aí ela vai dizer: em nosso plano de ação no Hospital Esperança, constatamos que giram em torno de 88 os sentimentos mais conhecidos do homem na matéria, incluindo as emoções híbridas. Entretanto, ao desencarnarmos, tomamos contato com pelo menos mais 20 novas experiências emocionais nas faixas vibratórias mais próximas ao ambiente da Terra, causando-nos perturbação, indefinição e dor. Mesmo sendo 88 os sentimentos mais conhecidos, o nível de inteligência emocional aponta para algo em torno de 12 a 18 sentimentos mais perceptíveis e comuns a quem guarda um bom grau de consciência emocional. Entretanto, a média para a maioria dos habitantes do planeta não passa de 9 sentimentos mais conhecidos e identificáveis. Vamos falar disso aqui um pouquinho? Vamos. Primeiro, a gente precisa entender que esses 88 sentimentos envolvem aqui, ela coloca tudo junto, ela não faz a separação entre emoção e sentimento, que é algo que a gente já vem trabalhando aqui. Então, ela cataloga tudo nessa conta. Na verdade, a gente tem, como a gente já vem trazendo há um tempo, 5 emoções básicas: alegria, tristeza, medo, nojo. E entre essas emoções básicas, a gente. E a raiva, completando esse pentágono, esse quinteto. A partir dessas emoções se desdobram outras emoções, mas principalmente outros sentimentos. A gente tem batido bastante nessa tecla que todo sentimento é uma emoção conscientizada. E é importante que a gente se lembre, que a gente se sustente numa compreensão geral, global do homem. Esse homem que hoje a ciência já o entende como sendo um ser biopsíquico, sócio-espiritual, biológico, psicológico, social e espiritual. E que essas emoções e que esses sentimentos, eles vão nascer de uma relação direta com todas essas esferas, né, do ser humano. Sou um ser social, tem uma parte do meu eu, do meu self, que atua, que produz e que se relaciona socialmente. Mas tem uma parte do meu eu, desse self, que também se relaciona biologicamente consigo mesmo, psicologicamente consigo mesmo e espiritualmente. Então é preciso que a gente entenda que todo sentimento, que toda emoção, ela nasce dessa relação.
e que vai se distribuindo entre os outros corpos. Nós somos todos eles ao mesmo tempo. Quando eu sou um ser social, eu não deixo de ser espiritual, psicológico, biológico. Mas em determinados momentos, determinadas situações, esses corpos eles são acionados. Então eu vou responder desse lugar específico. E essas emoções também nascem desses lugares. Essas emoções, elas nascem dessas relações. Com o meu corpo, relação com o outro, relação com a sociedade, com as normas em que eu vivo, com a minha, nessa conjectura que me limita, que me obriga a cumprir certos scripts. Também com o meu eu emocional, que também me rege, e muitas vezes ele é o carro-guia, né? Na verdade, meu eu psicológico, que é o carro-guia das minhas emoções, e com esse meu eu espiritual. E a partir disso, a gente começa a entender que esses sentimentos e essas emoções, elas não estão desvinculadas, mas elas são o que sustentam esse contexto. Se a gente pegar, a gente partir aqui da nossa percepção de um corpo espiritual, a gente entende que as emoções elas estão ligadas ao mental inferior, que é a parte básica do nosso corpo, do nosso corpo mental. E os sentimentos, por consequência, eles já estão relacionados ao mental superior, que é a sede do contato direto com Deus, com o divino, com essa iluminação. E por que isso? Por que a gente compreende, a gente entende que essas emoções ligadas ao corpo mental inferior, ela designam esse nosso contato, esse nosso contexto com esses outros lugares que a gente está dizendo aqui. Justamente porque é a partir dela, dessa reação, dessa energia, retomando que emoção é energia em movimento de ação, ela é o que designa o meu comportamento frente às circunstâncias que a vida ela vai me exigindo. Então, se eu estou numa fila do banco, por exemplo, e eu vejo que tem uma pessoa que passou na minha frente, eu estou atrasada. Aquela conjectura social, ela me gera raiva, indignação. Qual que é o meu impulso? Muitas vezes de agredir. Mas o que me limita? Tem uma conjectura. Eu não quero ir preso, não quero causar um problema, não quero transgredir. Então, isso me limita. Essa raiva direcionada a essa situação gerou um processo enérgico, gerou uma energia. E aí, essa energia não some, né? É uma lei básica, é um princípio básico da química e da física. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa energia está ali, ela não vai sumir. O que eu faço com essa raiva? Eu muitas vezes a transporto para os outros corpos. Para o corpo, principalmente para o corpo físico. E aí a gente tem o processo de somatização. Outras vezes por corpo emocional, psicológico. Não, mas por que eu não falei nada? Por que eu deixei? Por que eu não saí de casa mais cedo? O que eu tô fazendo aqui? Ah, mas eu não queria estar aqui. Nossa, mas alguém poderia ter feito isso por mim. Aí eu começo os meus diálogos internos. E aí aquela emoção que era uma raiva, ela gera já aí dois sentimentos. Indignação, e eu projeto isso no corpo. Né? Revolta, e eu levo isso para a mente, para o corpo emocional, para o corpo mental. Então, na verdade, o que a gente tem, enquanto esses 88 sentimentos e emoções, são ramificações, são transformações dessa energia. A gente retoma que as 5 emoções básicas são 5 energias básicas. São 5 energias pilares, células troncos desses outros sentimentos que vão se ramificando. São essa energia que vai se modificando.
Mas não necessariamente a gente precisa transmutar isso só para a negatividade fazendo doença. Eu posso olhar isso também como resiliência, como uma forma de exercitar minha afetividade, como uma forma de exercitar minha paciência. E isso me trazer alegria, isso me trazer satisfação, isso me trazer prazer, isso me trazer um júbilo interno de estar dando conta dos meus processos, de me sentir uma pessoa honesta, de me sentir uma pessoa generosa. E é esse o caminho. Quando eu entendo que eu não controlo as situações que o mundo se apresenta, mas eu controlo a forma como eu reajo a elas, eu consigo curar esses corpos. Eu consigo entrar nesse processo, né, que a gente fala tanto no meio espírita, que é essa reforma íntima. Se reformar não é construir algo novo, é fazer de algo que já está pronto, estruturado, uma outra coisa. Né? E uma outra coisa atualizada, mais bela. Então, a gente já vem com essa programação dessas 5 emoções. Criança já vem com a potência da raiva, do medo, do nojo, da alegria, da tristeza. E vai aprendendo a exercitá-lo nas situações que o mundo vai ali oferecendo para elas. E como a gente faz isso? Através do outro viés, que é a segunda asa, né? O nosso racional, o nosso pensamento. Porque não dá também para a gente ficar só nesse campo das emoções. Elas nos direcionam. Ela é o nosso portal primeiro de contato com o mundo. O Pai João, em seu livro Fala o Preto Velho, ele nos traz de uma forma bem clara que a medicina do futuro terá nas emoções sua principal fonte de estudo. Isso já está se abrindo. Hoje, na medicina, já tem-se uma aceitação muito maior de que as doenças são psicossomáticas. Porque elas estão limitadas. Medicação, as pessoas estão refratárias à medicação, ou seja, faz efeito com 1, 2, 3 vezes, não faz com 4. Mas 4 vezes que eu estou usando, aquilo deixou de fazer sentido, aquilo já não reage mais. Por quê? Porque não é a causa em si, não é o corpo biológico que tá adoecido. É o corpo emocional, é o corpo psicológico que vem lá. A gente já disse isso aqui, que vem desse mental inferior e vai plasmando nos nossos corpos até fazer sintoma no corpo. O corpo é o último grito dessa emoção desregulada. E o caminho para dar conta disso é racionalizar, é colocar o pensamento em favor das emoções. O que a gente tem hoje, socialmente, numa sociedade cada vez mais adoecida, é que a gente pensa com as emoções. A gente constrói a forma de ver o mundo a partir da raiva. E a gente não constrói as nossas emoções a partir do pensamento. Na verdade, a gente não constrói os nossos sentimentos a partir do pensamento, que deveria ser o caminho. Se o mundo me manda um estímulo, eu recebo aquilo como raiva, e eu internalizo aquilo, olha, ok, eu tô com raiva, mas isso aqui também pode ser um presente da vida para eu exercitar a paciência que eu pedi para Deus lá atrás outro dia. Então ele está me dando condição de fazer isso. Então eu estou pensando. E aí, se eu olho para isso dessa forma, se eu estou pensando sobre as emoções e eu consigo olhar para isso desse modo, eu tenho a possibilidade de transformar essa emoção em um sentimento sublimado, mais elevado, aumentar a minha vibração. Sim. Ela coloca, você falando sobre os corpos aí, ela fala que quando a gente desencarna, a gente tem uma percepção, né, maior. Ela cita até uma quantia aí, 20 novas experiências emocionais. Que seria isso? Nosso corpo físico, ele dá uma segurada nessas percepções? Pois o nosso corpo físico, ele só conhece a partir dos 5 sentidos, né? Tato, olfato, audição, visão, paladar. Só que o que a gente entende é que os nossos 5 sentidos, eles não conhecem. Ele não conhece, ele só percebe. Ele só percebe. Ele é limitado.
A gente tem hoje o sexto sentido, os processos mediúnicos, cada vez mais aceitos, estudados até cientificamente. Tem-se um laboratório grande na Universidade de Juiz de Fora que tem se proposto a estudar sobre a validade, a veracidade dos processos mediúnicos. Através do professor Alexander, tem conseguido provar isso cientificamente, mundialmente, que a mediunidade ela vem como esse sentido. Com essa capacidade, o que seria esse sentido? Essa capacidade de perceber as vibrações do universo. Porque a gente percebe, luz também é vibração, cheiro é vibração, audição, paladar, né, as moléculas, o que faz um determinado gosto ou não é a conjectura daquelas moléculas que vão se juntando ali. E tudo isso é vibração. O universo é vibracional. Só que são vibrações de uma matéria mais densa. E o que a gente tem no sexto sentido, a partir da mediunidade, são vibrações de matérias mais sutilizadas. Quando eu estou fora do corpo, eu tenho a capacidade não só de perceber essas emoções de uma forma muito mais intensa, que eu já não tenho mais essa casca, como essas emoções não é que elas sejam outras, elas também vão se tornando híbridas, mas de uma forma muito mais potencializada, Sim. de uma forma muito mais que nos afeta muito mais e principalmente de uma forma muito mais consciente. E quando a gente está fora do corpo, a gente já não tem mais a proteção do inconsciente, que é aquilo, né, que a gente nasce e vai recalcando ao longo da vida e ao longo de outras vidas, como até uma proteção para a gente conseguir estar aqui nessa encarnada. Mas quando a gente desencarna, a gente está fora do corpo, a gente tem uma memória do que fomos, de tudo Sim. que fomos, tudo, né, o que fizemos anteriormente. E essas memórias, elas são potencializadas. Então, essas novas emoções, elas são híbridas, elas é uma coisa é experimentar o amor por um familiar. Uma coisa é um híbrido desse amor, de eu conseguir amar quem eu não conheço. É um amor muito mais sublime, um amor potencializado. Uma coisa é eu amar quem eu não conheço, outra coisa é eu amar quem lá atrás me fez muito mal. É outra emoção? Não, continua sendo amor. Mas é um outro espectro, é uma outra vibração. Do mesmo modo que a gente tem o ódio, a ira, a indignação. A gente recebe nos trabalhos mediúnicos espíritos muito dementados nesses sentimentos, muito presos nesses sentimentos que trabalham contra a mensagem do Cristo, contra o bem, contra o desenvolvimento da sociedade, que estão conscientes, muito ligados ao seu propósito, mas que sentem raiva, medo, com uma forma muito mais intensa. Então, não seria propriamente emoções que a gente desconhece, mas uma potencialização muito maior, porque a gente está livre do veículo físico e muito mais desperto e muito mais consciente do que a gente tem aqui hoje. Sim. Que a gente não daria conta. A gente não daria conta de sentir uma raiva, um ódio, como esses espíritos sentem, porque o nosso corpo físico ele desagregaria. Sim, entendi. Energeticamente, ele não suportaria. Sim, ele funciona aí dando um amortecimento, assim, pra gente, né? Conseguir Acho que essa é uma boa palavra. Assim, ele amortece, o corpo amortece as emoções. E tanto amortece que faz sintoma. Aham. Que é uma forma Sinaliza. dele. É a forma dele metabolizar a energia. É fazendo Sim, sintoma. Digerir a energia emocional. sim. Aí ela continua falando que essas informações, que fazem parte de levantamentos de nossos institutos de educação no hospital,
são fortes apelos para o trabalho urgente de orientação, com foco na educação emocional do espírito eterno, especialmente aos que seguiam pelos princípios imortalistas da doutrina espírita. Faz-se urgente a elaboração de uma campanha para a aquisição da alfabetização afetiva e do desenvolvimento de habilidades que permitam identificar e usar as emoções básicas e híbridas como seguras trilhas emocionais para o autoconhecimento e a autotransformação. Então, ela faz esse chamamento, olha, é o momento, né? Principalmente as pessoas aí que acreditam, né, quaisquer que sejam as orientações religiosas, em princípios imortais, né, que acredita que a vida continua, principalmente ela coloca aqui, né, especialmente, na verdade, se atentar para essa educação emocional, né, para o desenvolvimento aí de habilidades dessas, saber lidar com essas emoções que são verdadeiros indicativos, igual a gente vem falando. A gente precisa tomar consciência de que isso que está sendo dito há tanto tempo sobre esse processo que a Terra vem passando, processo de regeneração, né, o caminho de limpeza espiritual, isso não é uma historinha que está sendo contada para colocar medo. É uma realidade que está sendo mostrada. A gente teve aí recentemente uma tragédia no Rio Grande do Sul. Os desencarnes em massa, eles estão sendo cada vez mais frequentes e vão continuar sendo, porque o chamamento é para ontem. É para ontem, não quer dizer que a gente não tenha que ter compaixão, se condolecer, auxiliar, mas é entender que esse processo faz parte do caminho do Cristo planetário, o caminho do planeta Terra. A Terra, o planeta, é um organismo vivo. A gente tem lá no Caibalion, do Hermes Trismegistus, no conhecimento esotérico, um aforismo muito necessário de ser compreendido. Ele diz o tempo todo que o todo está em tudo e o tudo está em todo. Eu sou um organismo, eu sou um universo. Cada célula minha é um universo. Essa Terra também, o organismo também é um universo, esse planeta. Então, como todo universo, ele tem a fase do nascimento, a infância, a vida adulta, o envelhecimento e a morte. O planeta já passou da sua juventude. Ele está entrando para a vida adulta. E do mesmo modo que as células do nosso corpo, aquelas que já não têm mais funcionalidade, vão ficando obsoletas. Elas são ali extintas, substituídas por células novas. Isso também está acontecendo no processo de limpeza planetária. O planeta está avançando para a sua maturidade, para a sua vida adulta. E a gente precisa acompanhar esse processo, mesmo porque a gente escolheu, antes de reencarnar, estar aqui nesse momento e auxiliar nesse processo. Uma vez que esse chamado não está sendo cumprido, a gente já não tem mais o que fazer aqui. Então, esse chamado de autoconsciência não é um chamado só de eu preciso cuidar de mim. É entender que o meu não cuidar de mim afeta no meu não cuidar também da pessoa que está do meu lado. Quando ela usa afeto, a gente precisa pegar essa palavra na sua raiz, na sua etimologia, afeto de afetar, daquilo que me chega, que eu sinto, que eu percebo. Cuidar dos meus afetos é cuidar daquilo que eu permito que me chegue, mas daquilo também que eu emito que chega ao outro. Que é uma cadeia. Se eu acordo de mau humor e eu agrido verbalmente o meu marido do meu lado, ele vai chegar de mau humor no trabalho, ele vai agredir também o colega do lado, que vai agredir o outro, que vai agredir o outro. E a gente está construindo uma psicosfera planetária muito densa, muito sofrida, que vai, do mesmo modo que o meu corpo responde às minhas emoções de forma a digerir aquela emoção parada fazendo sintoma, a Terra digere essas emoções, essa psicosfera vibracional densa, fazendo cataclismo, fazendo, né, esse monte de evento climático que a gente está vendo,
para a gente perceber a nossa vulnerabilidade, a nossa responsabilidade. Alfabetização afetiva, entender que nós precisamos encontrar o nosso lugar no ciclo da vida. Sim. O que viemos fazer aqui? O que queremos fazer aqui? Quem somos nós? Quando eu me alfabetizo, eu aprendo a agir sobre o mundo. Se eu não sei ler, tudo que o outro traduzir para mim, eu vou tomar como verdade. Sim. Esse é o lugar da criança. Ela é alfabetizada para que ela possa, mais tarde, ter consciência sobre si mesma e escrever a própria história. E esse chamado é que a gente reescreva a história planetária. E essa história planetária começa dentro da gente. Quando eu me alfabetizo, eu não deixo mais que as minhas emoções me controlem. Que eu ajo pela raiva, que eu ajo pelo medo, que eu ajo pela insegurança, que eu ajo pela vaidade, que eu ajo pelo orgulho, que eu ajo pela tristeza. Consigo olhar para isso e dizer, não, peraí. Não é isso. Não tá escrito aqui que 2 e 2 é 22. 2 mais 2 é 4. Para mim, 2 e 2 é 2 e 2 não é 22. 2 e 2 é 4. Aqui tá escrito que é 22. Não, mas para mim é 4. Preciso transmutar. E não virar mais refém de mim mesmo. A gente às vezes se coloca nesse lugar. E Cristo já disse há milênios de anos. Quem muito é dado, a muito terá cobrado, porque eu sei e não quis fazer. Sim. Eu não caminhar junto do planeta, no meu mundo interno, no que o mundo se propõe, não teremos mais lugar aqui. Isso não será mais o ciclo da vida. É uma convocação. Recentemente, o Pai João usou esse termo, que eu achei muito interessante em uma das suas manifestações. Nós não estamos mais pedindo, nós não estamos mais orientando, nós estamos convocando. A convocação não te deixa escolha, mas Sim. ou você assume esse lugar, ou aqui não te cabe mais. Autoresponsabilidade consigo mesmo. Autopriorização consigo mesmo. Eu não vou mais agir pela raiva. Eu não vou mais agir pelo impulso. E quando eu decido isso, a vida vai colocar situações, porque ela é pedagógica. Uhum. E assim, só para encerrar, a gente acaba conseguindo entender um processo que é muito difícil, mas é muito libertador. Que toda emoção, ela tem duas funções. Ou evitar a dor ou gerar a dor. A dor. A dor emocional e a dor física. E aí, a gente partindo desse princípio, a gente entende que existem duas funções, dois lugares que a dor ocupa frente a essa conjectura do que é humano, que é essa dor emocional e essa dor física, essa dor do corpo. E que a dor real, ela é a dor emocional, dor moral. A dor do corpo é uma dor ilusória, embora ela seja sentida, ela seja mais percebida. Por que ela é ilusória? Porque ela só é uma resposta dessa dor que começou de cá. Se eu consigo tratar esse processo aqui, ela precisa vir para cá. Mas se eu estou negligenciando esse processo aqui, ele vai aparecer aqui, porque aqui ele me paralisa, aqui ele me deixa de cama, aqui ele me impede. E ele me impede gradativamente. Se eu tô com uma pedra no rim, que tá me dizendo que eu não tô. Falta água, eu não tô me nutrindo suficientemente, eu não tô me hidratando. Eu tô me defendendo da vida, porque o rim é o órgão do medo. E medo é defesa. Então eu não tô ali me munindo suficientemente. Eu começo com uma pedra no rim. Não olhei para isso. Veio duas pedras. Continuo sem olhar para isso. Intervenção medicamentosa. Não resolve. Continuo sem olhar para isso. Ou com uma cirurgia. E continuo produzindo pedra e funcionando no mesmo padrão emocional. Meu corpo entende que eu estou guerreando com ele. E ele vai gerar um câncer.
Porque o câncer é o último grito do corpo. O câncer te deixa de cama e te faz olhar para você. Não é à toa que a gente teve um boom de câncer a partir dos anos 2000. Quando a gente começa a entrar efetivamente nesse processo de regeneração, a regeneração começa, efetivamente, ela não começou ali, mas de uma forma, a gente pode falar do pico de regeneração, por consequência, o pico de câncer. Ou vocês olham, processo vocês olham, e câncer para todo lado. E o que é um câncer? Câncer é o processo do corpo se autodestruir. É um processo de auto-rejeição da célula. A célula começa a brigar uma com a outra, entendendo que aquela ali é vilã. O corpo entende ela como patógeno. O que a gente estava fazendo socialmente? Será que eu não sou um câncer social? Um câncer na minha família? Que fica rejeitando tudo o tempo todo? Será que eu não sou um câncer para mim mesmo porque eu não me acolho? Eu não me aceito? Eu entro em guerra comigo o tempo todo? Eu nunca sou suficiente para mim? Aonde está o câncer fora de mim que eu não percebi? Aonde está essa guerra, essa inaceitação que eu tô projetando como algo anormal, simplesmente porque está fora da minha caixinha de correto, que fez com que eu tenha que produzir um CA no meu corpo, a ponto dele me mostrar, olha, você está se rejeitando, você não está se acolhendo, você está brigando consigo mesmo. Então o chamado está vindo há muito tempo. Sim. Está vindo há muito tempo. Ela deixa isso bem claro e, igual você falou sobre, às vezes o pessoal achar que é uma historinha, que é algo muito polêmico, que não é tão assim. Eu vejo isso até em relação às mudanças climáticas, assim. Eu, quanto defesa civil, a gente tem estudado muito assim, mudança de comportamento. E muitas vezes era visto como algo muito distante. Então, quando o pessoal falava de aquecimento global, por exemplo, você imaginava um urso polar no meio da calota lá, tudo derretido em volta dele. A gente não percebia as chuvas intensas que estão acontecendo, né? Então, assim, era uma coisa muito distante, muito utópica. A gente não colocava tanta fé nisso, assim, de fato. E hoje a gente percebe essa mudança de comportamento do clima, total. E o que eu acho interessante, esses dias eu estou participando de um seminário com vários municípios sobre o que a gente está discutindo em relação aos desastres, sobre riscos e tudo mais. E o tanto, assim, quanto o pessoal falava questões técnicas e a gente conversava sobre, eu percebi um padrão de modo de enxergar o lugar que a gente habita mudando. Então o professor falou o seguinte: o pessoal questionou ele sobre um- uma erosão que deu na terra, assim, abriu, e falou com ele assim: qual obra que a gente tem que fazer? Vários engenheiros, para a gente poder conseguir conter essa terra. Aí ele falou assim: é porque vocês precisam começar a conversar com o barranco, com o talude, e perguntar para ele: o que que você quer? Então, essa fala dele, que foi para poder explicar sobre questões técnicas, assim, de avaliar o solo e tudo mais, eu percebi uma mudança que a gente precisa ter, e acredito que já está tendo, de respeito à natureza. Então, aquela visão nossa de exploração, de é do meu jeito, eu quero que seja assim, eu quero conter, não está funcionando. Então, ou eu me adapto a essa mudança da Terra, àquilo que ela está me convidando. Estou falando isso fisicamente, além do aspecto energético que a gente já sabe. A gente não vai ficar porque não é possível mesmo, nem é uma questão de escolha, igual a questão que o pai João coloca da convocação. Olha, se você quiser habitar aqui, você vai ter que entender como que isso aqui funciona, como que os rios se comportam, como que o solo se comporta. É você que está habitando aqui. E aí esse lugar egóico que a gente sustentou durante muito tempo, de que eu sei as coisas têm que ser do meu jeito, esse olhar baseado, né,
nesse egoísmo muito adoecido, nos trouxe até onde a gente está. E o chamamento está vindo fisicamente, igual a gente comentou, os diversos astros. Mas a forma que os profissionais têm olhado para isso já tem mudado. Sim. Então, ou a gente se adapta, ou a gente se adapta. Ou a gente procura olhar para o nosso interno, entender que a psicosfera está mudando, que os chamamentos são diferentes, ou a gente olha para isso, porque não está tendo como viver diferente, não está tendo como fingir que não está acontecendo e que é o polar que está lá longe, ou é o livro do Chico que foi escrito há certo tempo, está acontecendo. E A gente precisa entender, assim, quando eu tenho um câncer dentro do meu organismo, né, vivo também, no meu corpo, e eu me proponho a um processo de quimioterapia, o que a quimioterapia está fazendo? É uma química, uma terapia química. Eu desenvolvi uma tecnologia que entra dentro do meu corpo e combate aquelas células que estão combatendo o meu funcionamento. Aquelas células estão brigando com o meu funcionamento homeostático, com o meu funcionamento saudável do corpo. O que é isso? Esses cataclismos são quimioterapias. Será que eu não sou essa célula cancerígena no meio disso? sim, É. E não é grandes coisas. É o papel de bala na rua. É o excesso de água no banho. sim. E é historinhas que contam pra gente desde que a gente entende por gente, no primário, escola. A gente acha que é realmente coisa de livro. Exatamente. Mas eu preciso entender também o que é que me leva a jogar um papel de bala na rua. Não tô consciente. Eu estou descuidando do planeta e, por consequência, descuidando de mim. Eu tô sem autoestima. Eu tô depressivo, triste, cansado, estafado. Então eu tô fazendo as coisas sem nem ver. Ou eu simplesmente não tô importando com isso. Será que eu também tô agindo assim comigo? Toda, todo comportamento, todo, sem exceção. A gente no consultório diz que a linguagem corporal ela é sutil. É até um cruzar de pernas. Ele diz sobre o meu estado interno. Todo. Se a minha casa é bagunçada, minha casa interna também tá. Se a minha casa é extremamente arrumada e eu sou rígida com isso, possivelmente o meu estado interno é de uma rigidez muito grande com isso. Preciso me conhecer me observando. E esse é o principal caminho. Às vezes parece uma coisa tão longe, mas como? Como eu me autoconheço? Eu primeiro observo, depois fazer. Entendo como eu funciono. Como é que eu ajo em determinada situação? O que o meu corpo responde perto de determinadas pessoas? Qual que é o meu padrão? Quais são as minhas memórias? O que eu registro? O que para mim é valor? É um checklist mesmo. Tudo dirigido. Quem é Laila? Tudo dirigido. É. E é difícil, porque todo dia eu tiro e coloco coisas lá. Verdade. Então vamos. Achei que tinha travado. E aí ela continua. Retomando as reflexões de Lázaro. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Essa campanha é um convite para subirmos um degrau na escala da evolução, sair do instinto primário e avançar na direção da consciência lúcida, sair das emoções híbridas e transformá-las em emoções que curam, pois não existem emoções sem finalidades curativas, quando a alma está desperta para o patrimônio de luz que pode emergir de suas sombras. Muito bonito, né? Muito Isso bonito. aqui. Não existem emoções sem finalidades curativas. Quando a alma está desperta. Estar desperto,
Esse é um termo muito usado no esoterismo, é estar consciente. Nós ainda vivemos muito pelos instintos. Nós somos o ápice da cadeia evolutiva no planeta, mas nós não transcendemos a nós mesmos. O animal transcende a si mesmo quando ele se transforma, né? E aí a gente entende isso, que é importante falar, que tem uma ideia assim, se nós estagiamos em todos os reinos. Quer dizer que eu já fui um animal? Sim, não. Quer dizer que aquela energia que começou lá atrás, quando eu era o todo, quando nós viemos do Criador, ela estagiou em todas os reinos e hoje eu sou a transmutação dessa energia. Hoje eu sou a transmutação de toda essa cadeia energética. E o que eu fui em planta, em animal, em mineral, eu ainda continuo sendo, porque lá era um processo de consciência. Então, um mineral, enquanto ser consciente, começa a se transmutar, se transforma em vegetal. Mas o vegetal não deixou de ser mineral. Ele só subiu uma cadeia a mais no nível vibracional, mas ele conserva a estrutura energética do mineral. Por consequência, esse vegetal se transmuta em si mesmo, se transfigura ali em animal, que não deixou também de ser mineral, que não deixou de ser vegetal. Ele só subiu uma escala a mais. E aí, dentro dessa evolução do animal, chegou o hominal, que trouxe toda essa energia desses demais reinos e se reestruturou numa outra configuração. Mas hoje o homem ainda está muito preso aos instintos da matéria, aos instintos dessa terceira dimensão que é densa. Então a gente ainda age muito por instintos, por satisfação de um prazer, que é lá a característica do animal. O animal, quando está com fome, não interessa, ele quer comer. Ele quer comer, é só isso. Ele vai atrás de comida e é tudo que importa. Quando ele está no cio, ele quer reproduzir, não racionaliza. A gente já foi nos dado a capacidade da cognição, que é essa transmutação energética. Só que está no tempo. Por que a gente não está inadaptado? Qual que é o convite? É de vencer a si mesmo, de se tornar ser angélico, ser consciente. E aos poucos ir perdendo essa necessidade da carne. Tem esse movimento muito interessante do veganismo atualmente, de uma alimentação consciente, porque a gente entende que a alimentação é o principal veículo que nos prende a esses instintos mais densos. Energia de uma carne, por exemplo, não estou levantando bandeira, assim, cada um tem a sua necessidade nutricional, mas a energia de uma carne é uma energia que nos traz muito a esse lugar da primitividade, do primitivismo, que torna esse corpo denso, que exige do meu corpo muito mais energia, um processo inflamatório para a digestão. A gente não tem necessidade disso mais energeticamente. Então, se tem um movimento muito interessante dessa transmutação do veganismo, que é esse mundo conscientizado. Conscientizado de que eu só preciso de comer para me alimentar. Não necessariamente a comida precisa ser a única fonte de prazer. Ou precisa ser fonte de prazer. Tomar essa consciência e entender quais são os meus gatilhos que me prendem ainda a essa minha herança animalesca. Que o que me move no mundo. Será que eu sou uma pessoa que está sendo movido por instinto? Será que o que me envolve é ganância, é vaidade, dinheiro, é sexo, é compra, é comida, é medo de uma fabilidade, de uma carência financeira? O que me move? Eu falava com o paciente e eu perguntava para ele qual é o seu propósito de vida. E aí a gente foi trabalhando, a gente entendeu que
dentro do inconsciente dele, o propósito de vida dele era fazer a mãe feliz. Olha que loucura. Por isso ele nunca funcionava conforme ele gostaria de ser no mundo. Porque se eu vou fazer o outro feliz, por consequência eu estou tirando a minha necessidade primária do centro da minha vida. E muitas vezes o que faz o outro feliz, na maioria das vezes não me faz, porque é um mundo que é dele. Então eu estou sendo movido pelo desejo de aceitação, pela emoção de não fazer contato com o desamparo. Olha qual é a emoção que me move no mundo. E está no processo, no contato com o sombrio. Isso é transcender a si mesmo. Isso é se curar emocionalmente. E é o que você falou, é no detalhe. Às vezes a gente pensa que são grandes coisas. Hoje eu liguei para uma amiga e ela sempre coloca o telefone dela para não receber ligação. Aí ela deixa no modo lá, de não perturbe. E eu esqueci. Então quando eu liguei e ele não deu, eu fiquei com muita raiva. Aí eu tô assim, aí já pensei, pelo amor de Deus, por que fica deixando o telefone nesse negócio? E aí eu parei, falei assim, por que ela não pode deixar o telefone dela do jeito que ela quer? E aí ela foi e me ligou. Aí eu mandei uma mensagem, falei assim, Fulana, não tô conseguindo te ligar. Aí ela, não, deixa eu te ligar aí. Ela foi e me ligou na mesma hora. Aí ela, não, é que o meu telefone fica no tal modo e tal. E assim, aí eu falei, ah, não, tranquilo. E aí eu percebi que isso foi genuíno, sabe? Assim, depois que eu tomei consciência, por isso que eu tô falando que é uma coisa, são coisas muito pequenas, que eu tomei consciência que eu queria falar a forma e eu tinha ficado com raiva de não ser do jeito que eu achava que tinha que ser, passou. Quando eu tomei consciência que era isso, foi, a emoção deu o recado que ela tinha que dar, né? E aí eu falei, ah, gente, que bobeira. E fiquei assim, tranquila. Então, e eu fiquei bem orgulhosa de ter conseguido isso também, sabe? Então é o detalhe. Às vezes a gente pensa, ah, eu vou ser a rainha da paz. As pessoas vão fazer o que quiserem, eu não vou me exaltar, não vou ter raiva. Não é isso, são pequenas situações que nos convidam, assim, diariamente, por mais besta que possa parecer, é um movimento. Parar, respirar, conscientizar, que é o que você falou, né, em relação ao despertar, tomar consciência, peraí, por que eu tô sentindo, pra que eu tô falando isso? Isso é libertador. E é no pequeno, é no detalhe, né? É entender a emoção é o farol. Ela te sinaliza o caminho. Ela te mostra o caminho. Você pode seguir por ele ou não. E o que decide se você segue por ele ou não é o pensamento. É pensar sobre o que eu estou sentindo naquele momento e o transmutar em sentimento. Sim. Escolher o que sentir. Deixar de ser refém da gente mesmo. Isso aí. É isso, né? Finalizamos esse Semana que capítulo. vem a gente começa, então, o segundo capítulo. O segundo capítulo, que é a presença do sombrio nas relações afetivas. Acho bem legal. Então vamos finalizar com a nossa prece, né? Lá ela se faz pra gente. Os corações levados ao alto, rogamos harmonia interior. Rogamos que a nossa consciência esteja desperta para que possamos beber da fonte do Criador, para que possamos estar libertos das ilusões da matéria, para que possamos estar disponíveis para o acesso à verdade universal, para a lei do amor, que a tudo acolhe, que tudo planeja e que é o fim último de toda a humanidade. Que possamos nos abraçar, colhendo-nos, acolhendo o nosso processo, nos tornando observadores de nós mesmos,
no nosso funcionamento no mundo, do quanto eu me proponho a progredir junto a esse mundo e a permitir que esse mundo progrida em mim. Rogamos a egrégora da casa de Irmãs, a Jesus, Divino Mestre, Irmão Maior, Bezerra de Menezes, e a toda a espiritualidade amiga que de forma tão generosa nos ampara, que possamos estabelecer um contato íntimo com o Mestre, que Jesus seja o nosso modelo e guia, e que saibamos buscar na sua fonte divina, no seu amor sublime, nas suas palavras acalentadoras, a resposta para todas as nossas dores, que possamos transcender a matéria e assumir internamente a nossa identidade cósmica, assumir internamente que somos seres universais, buscando o retorno ao Pai, que estejamos abertos, conscientes das nossas necessidades internas, sem brigar com elas, mas conservando a esperança de que, embora estejamos cada um em um ponto do caminho, somos todos um só, a caminhar de volta, carregando cada qual a sua cruz pessoal, mas juntos, porque o Pai Maior nos espera de braços abertos, e o fim último é a felicidade suprema. Mestre, se conosco hoje e sempre, que assim seja. Boa noite. Boa noite, até Até semana semana que que vem. vem.